Bem, vamos lá. Vou falar um pouco da nossa prova, tá? Só um pouquinho, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, tá aqui. Vamos voltar aqui. Olha só, entra no AVA, pesquisa operacional, simulação. A prova vai estar disponibilizada a partir de hoje, tá? A partir de hoje, porque a semana que vem é o prazo final. Vem aqui na unidade de ensino 2, na seção 3. Tá aqui, ó, atividade de avaliação B1. Deixa eu aumentar aqui a tela. Tá? Clica nisso aqui. Vocês não vão conseguir acessar as questões antes das 22 horas, porque está previsto para liberar para vocês hoje, 22 de setembro, a partir de 22 horas. E vai estar disponibilizado esse questionário disponível até o dia 29 de setembro, 22 horas também. Então, cuidado com esse prazo. Vocês já fizeram esse tipo de avaliação comigo? Se não fizeram comigo, fizeram com outros professores. E aí, vocês já sabem como funciona, né? Leiam com calma as instruções. Esta é a avaliação B1 da disciplina Pesquisa Operacional Simulação. Cada questão tem valor de 100 pontos, o valor total da avaliação é de 1.000 pontos, ou seja, tem 10 questões aqui dentro, cada uma valendo 100 pontos, todas têm o mesmo peso. Fique atento ao prazo de encerramento, pois se perder o prazo, né, ou perder, ficará como ausente na avaliação. E se ficar como ausente, tem que fazer segunda chamada. E segunda chamada tem custo, tem preço, né? Vai gerar um pagamento aí para vocês. Preste atenção a responder, pois somente será considerada uma única tentativa, igual como foi nas provas do semestre passado. Tá? Ao enviar, você não poderá corrigir nem realizar. Então, quando você vai lá, alternativa, clica lá na alternativa que você vai achando correta, vai passando, né, no botão de avançar, avançar, avançar. Chegando na 10ª questão, você clica também na alternativa e vai, né, clicando aqui, vai entrar na prova, tá? E aí vai ter lá na última questão, no canto inferior direito, né, aqui, inferior direito de vocês, aqui embaixo, vai estar lá o botão finalizar tentativa. Então, tem que clicar ali para poder enviar a atividade, né, a prova. Senão, o sistema também não vai reconhecer que vocês fizeram a prova, tá? Mesmo que responda todos. Vocês podem entrar e sair da prova quantas vezes quiserem, né? Vocês sabem disso. Então, vocês vão ter aí uma semana para fazer essa avaliação. Vocês podem responder aos poucos, né? Responde e sai. Não salva, não precisa fazer nada. Deixa, daquele já deixa guardado. E aí, mas cuidado com o prazo, porque se passar do prazo, ele desconsidera tudo que vocês marcaram, e aí fica como se vocês não tivessem feito nada, e fica ausente também, tá bom? Então é isso. Hoje, a partir das 22 horas, já vai estar disponibilizada a prova para vocês. É isto. Eita, o que eu fiz aqui? Pronto. Vai ficar na gravação, né? Então, a minha intenção era deixar isso na gravação. Agora sim, a gente pode ir para a aula. Pronto, vamos lá para nosso último encontro antes da prova, certo? Façam as atividades, sempre estou aqui trazendo essa orientação, não deixem de fazer, porque vocês são pontuados também, né? A avaliação continuada nossa funciona desse jeito. As atividades devem ser feitas semanalmente, né? Para cada disciplina, e com isso vocês vão sendo pontuados ao longo das semanas, né? E para chegar a uma pontuação no final do semestre. Isso é avaliação continuada. Bem, até aqui, o que a gente viu na unidade 2, é isso que está sendo apresentado aqui, que eu estou chamando de revisão das aulas passadas, né? Vimos lá a programação dinâmica na primeira sessão dessa unidade, apresentamos as características da programação dinâmica, falamos sobre a sua estrutura básica, falei bem rapidamente sobre o exemplo do caixeiro viajante, né? Que é um exemplo clássico de programação dinâmica.
Na seção 2, apresentamos uma introdução à programação não linear, apresentamos alguns conceitos, né? E mostrei um pouco da matemática que está por detrás disso aí, né? E disse que iria dar continuidade na aula de hoje. Tá? É isso que a gente vai fazer hoje, já antecipando. Falamos lá na aula passada sobre conceitos e fundamentos da programação não linear, da representação gráfica, né, que aí eu disse também que tem uma limitação, a representação gráfica, para fazer no plano cartesiano, então o problema tem que ter só duas variáveis, ou a gente vai considerar só duas variáveis do contexto, né, as duas principais, geralmente é assim. Falamos dos tipos existentes, né, de programação não linear, que aí falei da irrestrita como a única variável. Lembra que aí eu falei que a gente faz uso de cálculo diferencial, né, principalmente para a gente poder achar os pontos de máximo, de mínimo, me fugiu o nome do outro ponto, esqueci o nome, se vocês lembrarem me falem. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Eu não estou com o microfone desligado. Tá, né? Tá funcionando. Acho. Se não estiver, me avisem. Falei sobre a restrita com múltiplas variáveis, aí quando a gente faz uso do cálculo diferencial integral, né? A derivada parcial, que aí tem sistemas sistemas de equações, né? De funções de derivadas parciais, e falamos da programação não linear restrita, e falei de alguns métodos, algoritmos que são utilizados, em geral métodos numéricos, né, para resolver a partir dos modelos que são implementados. E aí falamos de aplicações, tá? Um pouquinho de aplicação. Aí você tem um exemplo, principalmente na economia, né? Eu falei sobre a elasticidade, coisas assim. Bem, a gente vai vai continuar, né? Vai continuar a falar de programação não linear aqui na seção 3, a última sessão da nossa unidade 2 e também a última aula antes da primeira prova, né? Então, a nossa prova, ela corresponde a essas duas unidades que a gente viu até aqui. Bem, para contextualizar, então, encerro aqui o que a gente viu até então, né? Para contextualizar este encontro, né? Posso afirmar que o que nós vamos ver aqui são modelos de programação não linear, né? E que eles possuem funções que são não lineares, né? Por isso que a gente vai lidar com esse tipo de programação matemática. E aí as funções não lineares poderão ser a função objetivo ou as restrições, ou todas elas, tá? Basta uma equação ou uma inequação ser não linear para que o modelo considerado seja todo não linear, tá? Tem um agravante aí nesse caso, tá? Para resolver problemas desse tipo, é que não existe um algoritmo único. Inclusive, eu comentei isso na aula passada já, né? Como na programação linear, temos aquele simplex, né? Que ele é muito utilizado, né? Inclusive, ele está citado aqui. Ele é muito utilizado para resolver programação linear. Apesar de ele ser, digamos assim, trabalhoso, né, de ser implementado, mas ele é muito simples, porque ele só trabalha com funções de primeiro grau. Com isso, a gente encerra essa contextualização, né? Na realidade, continua aqui só para dizer o que vai ser apresentado. Vamos falar um pouquinho de uns tipos específicos, que inclusive eu citei na aula passada, dizendo, na aula que vem, a gente vai falar de programação quadrática, programação côncava e programação convexa, né? Que são tipos específicos de programação não linear. Tá? Agora sim, a gente encerra a contextualização. Para isso, a gente precisa conceituar ou rever conceitos que são vistos principalmente lá no cálculo diferencial, né? Um pouco relembrando um pouco do conceito de conjuntos, vamos falar aqui de conjunto convexo. O que é isso, tá? Então, eu vou dizer que um conjunto S, então eu estou usando esse S para representar um conjunto aqui, vamos supor que
como o que está aqui nessa imagem, nessa figura, esse conjunto S, ele é contido, ele está contido, então esse é o símbolo, né? Ele está contido no Rn, tá? Então, no espaço Rn. Ele vai ser dito convexo se existirem dois pontos desse conjunto, por exemplo, x e y, tá? Em que existe um segmento de reta que une esses dois pontos, e essa reta inteira esteja contida dentro do conjunto, tá? Então, é o que acontece aqui. Eu tenho um conjunto, tá? Por exemplo, esse conjunto eu denominei de S, e aí eu digo que tem x e tem um y que pertence a esse conjunto, S, e eu tenho uma reta que pode ser usada para unir, eu posso construir uma reta para unir esses dois pontos, e aí, quando eu faço isso, essa união, né, entre os dois pontos, essa reta, ela também está totalmente contida dentro do conjunto, tá? E isso é o que a gente conceitua ou define como sendo um conjunto convexo. Tá? E aqui eu trago um contra-exemplo. Deixa eu ver se eu estou gravando, sabe que eu já esqueci, eu estou ficando tão louco. Tô. Conjunto não convexo, olha, eu tenho aqui um conjunto X, conjunto Z, e aí eu tenho elementos também X e Y pertencentes a ele, né? E aí eu traço uma reta unindo X e Y. Se alguma parte dessa reta estiver fora do conjunto, eu já posso conceituar este conjunto, né, com essa característica de como não convexo, né? É o contra-exemplo do convexo. Classificado, né, conceituado, definido um conjunto convexo, eu posso definir uma função convexa, tá? Uma função convexa. Em um conjunto convexo, que é o que a gente acabou de ver, esse conjunto S, vou continuar usando essa letra para representar aquele conjunto, tá? Uma função matemática, tá? Uma função matemática, ela vai ser dita convexa, ou seja, com aquelas características do conjunto convexo. Se para existir, né, x1, então, para todo valor x1 pertencente a esse conjunto, então é um elemento do conjunto, e também para todo x2, também pertencente a S, for obedecida a essa condição que está aqui descrita, tá? Então, vejam só, eu tenho uma função que tem como argumento uma expressão que envolve esses dois pontos, x1 e x2, tá? Então, olha aqui. Tá aqui a expressão, né? Que expressão? Expressão o quê? Matemática, né? Lógico. Expressão matemática. Então, tá aqui, ó. C vezes x1 mais 1 menos c, ou seja, o complemento, né, aqui de c, vezes x2, menor ou igual que c vezes f de x1, aqui é f da expressão inteira, né? E aqui é menor, veja que está desmembrado, né? C vezes f de x1 mais 1 menos c vezes f de x2. Esse C é como se fosse um ponderador, tá? Fosse um peso. E aí, ele é um valor existente entre 0 e 1. Então, matematicamente, quando a função matemática, né? Quando a função tiver esse aspecto, a gente vai afirmar que essa função é uma função convexa, tá? Se esses pontos que a gente está considerando como argumento da função forem pertencentes a um conjunto convexo. Tá? Por que a gente está conceituando isso? Porque a gente quer também. Mas, principalmente, é porque a gente vai falar de programação convexa, programação côncava, né? E tem a outra lá, programação também, que a gente vai falar. Por isso que a gente precisa conceituar, tá? É porque eu sei que quando a gente começa a falar algumas coisas que parece que não tem nada a ver, a mente divaga, né? Vai embora. Mas por que ele está falando isso? Aí vai embora. Mas não, a gente está falando tudo isso não é à toa, não. Existe uma razão. É porque a gente vai falar de programação convexa e a gente vai falar de programação côncava. Tá ok? Dentro de um conjunto convexo S, então a gente vai ainda falar de um conjunto convexo S. A gente vai dizer que a função é côncava. Tá? Então, eu parto de um conjunto S e considero a função como côncava
se para todo x1 que vai pertencer a esse conjunto convexo, estes dois também pertencente a ele, qualquer x1, qualquer x2, tá? Então, qualquer x e y. Eu estou usando x1 e x2 só para representar de notação, tá? E se eles vão obedecer a essa seguinte condição que está aqui da função, né? Então, vejam só, a função tendo essa expressão inteira como argumento, sendo que essa expressão envolve os dois pontos que são pertencentes ao conjunto convexo, né? É uma soma ponderada, né? Digamos assim, né? Onde x1 tem peso c e x2 tem peso 1 menos c. E aí a função, desta forma como está, né, com esse argumento aqui, ela é maior ou igual ao desmembramento, né, ó, c de f de x1. Então, c, essa é aqui como se fosse um coeficiente, a f de x1, né, f com x1 sendo o argumento, mais, então, o menos c aqui virou o coeficiente de f de x2. Tá? Então, perceba que o que muda aqui, ó, entre côncava e convexo, esse é o sentido desse sinal. Lá, para convexa, era menor ou igual, para côncava é maior ou igual. Quem é maior ou igual? A expressão, a função que está aqui do lado esquerdo dessa desigualdade. Né? Então, vou voltar só mais um slide novamente. Olha aqui a convexa, ó. O sinal era menor ou igual. Na côncava, ele é maior ou igual. Tá? Observação. Uma função f de x, ela é côncava se menos f de x, ou seja, o simétrico, né, for convexa. Então, assim, né, uma função, ela é côncava se o simétrico dela for convexo, tá? Isso aí já é uma propriedade, já é um resultado direto. Nem vou apresentar demonstração para isso. A gente vai considerar isso como sendo verdadeiro. Graficamente, como é que graficamente a gente entende o que é uma função convexa e uma função côncava, tá? Vejam só, se uma reta cruzar, então tá aqui bem pequenininho, né? A gente pode até aumentar aqui, ó. Tá? É esse aqui, ó, que a gente vai falar, tá? Então vejam só, deixa eu diminuir aqui de novo. Se uma reta cruzar o gráfico em dois pontos, e o ponto de inflexão era esse nome que eu estava procurando agora há pouco, quando eu falei ponto de máximo, ponto de mínimo e ponto de inflexão, tá? Então, se uma reta cruzar o gráfico em dois pontos, e o ponto de inflexão, ponto de mudança de sentido, né, tá decrescente, de repente ele vira crescente. Então, o ponto em que muda, assim, o sentido, né, esse é o ponto de inflexão, ele ficar abaixo da reta. Então, vejam só, que isso aqui é uma função quadrática, né? É uma função quadrática gerou essa parábola, tá? Isso aqui é uma parábola, que é um gráfico de uma função quadrática, tá bom? Então, vejam só, onde que está o ponto de inflexão desse gráfico aqui, né? Ele está mais ou menos por aqui, né? No eixo, né? No eixo da parábola, no vértice, na realidade, né? No vértice, tá? Da parábola, porque ela está decrescendo, ela vai chegar em um ponto aqui em que ela vai mudar o sentido, então ela vai começar a crescer. Então, justamente nesse ponto que ela muda o sentido, é que é o ponto de inflexão. E aí, é dito assim, né? Mais uma vez. Se uma reta cruzar o gráfico, então tem uma reta aqui, ó, cruzando esse gráfico, né? Essa parábola que é uma função quadrática. Uma função quadrática é uma função não linear. Perceba que essas coisas estão, né? A gente está falando disso porque a quadrática é uma função simples da gente entender, né? E aí a gente está falando de programação não linear, tá? Então, vejam só, se é uma reta a gente pode traçar uma reta em qualquer ponto desse gráfico, né, em dois pontos quaisquer, ela passar por dois pontos, então está passando por um ponto aqui, lá vai eu aumentar de novo. Está passando por um ponto aqui e um outro ponto ali. Então, está passando por dois pontos do gráfico, essa reta. Ó, dois pontos. E o ponto de inflexão, que é o ponto de mudança de sentido, ficar abaixo da reta. Então, está aqui, ó, ele está por aqui, ele está abaixo da reta. A função que gerou esse gráfico é dita convexa, tá? Não é o gráfico que é convexo, é a função que gerou ele.
que é convexa. A gente precisa entender essas diferenças, certo? Se o ponto de inflexão ficar acima da reta, então aí a gente olha para esse outro gráfico. Então, a gente também tem o gráfico de uma parábola. Uma parábola é o gráfico de uma função de segundo grau, né? Então, a concavidade dela que está voltada para baixo, aí a gente está traçando uma reta, né, em quaisquer pontos aqui, desde que cruze 2 pontos desse gráfico. Então, tá aqui, essa reta passa nesse ponto aqui, nesse outro, então tá passando por 2 pontos. E aí, o ponto de inflexão, ele tá lá em cima, porque a reta agora, o gráfico está crescendo, 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 e vai chegar em algum ponto aqui, que ele vai mudar de sentido, ele vai decrescer, decrescer, né? Vamos lá, aumentar aqui, ó. Aumenta, diminui, né? Cresce até um determinado ponto, depois decresce, tá? Esse ponto aqui que muda o sentido é o ponto de inflexão. Se o ponto de inflexão ficar acima da reta, tá aqui a reta, o ponto está lá em cima, a gente vai dizer que a função que gerou esse gráfico é côncava, tá? É côncava. Então, é assim, lembra, toda vez que a gente vê um gráfico de uma função não linear, seja quadrática, cúbica, trigonométrica, logarítmica, exponencial ou qualquer outra, que não seja de primeiro grau, né? Porque uma função de primeiro grau gera uma reta, que aí é linear. Aquilo ali a gente está excluindo desse nosso encontro de hoje. E aí a gente vai buscar o ponto de inflexão. Onde que está o ponto de inflexão? Ele não necessariamente está no centro, aqui no vértice, né? Tá desse caso, porque é uma parábola. Né? Uma parábola é um gráfico razoavelmente simples da gente entender. Às vezes tem gráficos mais complexos, tá? Isso aqui por questões didáticas que foi trazido a função, a parábola. Veja só. Se uma reta cruzar o gráfico em mais de 2 pontos, então eu tenho aqui ó, um gráfico, olha, não tenho? Eu tenho uma curva, né? Tem uma curva aqui polinomial, né? Polinomial. E aí eu traço uma reta também aqui, ó. Tracei uma reta. Passou em quantos pontos? Um ponto aqui, um outro ponto ali, 2, um terceiro ponto. Se uma reta cruzar o gráfico em mais de 2 pontos, a função não é convexa nem côncava. Ela é o quê? A gente vai já ver. Né? Primeiramente, a gente só considera, só pensa assim, ou ela é côncava, ou ela é convexa, ou é nada. Nada disso, né? Nada disso. É de outro grupo. Se a gente pensar em termos de derivadas ou em termos do cálculo diferencial, se a gente pegar a função e obter a segunda derivada dela, e essa segunda derivada for maior ou igual a zero, para qualquer valor do domínio, né? Ou seja, do x que vai pertencer a esse conjunto convexo ou côncavo, essa função ela vai ser uma função convexa no conjunto S, tá? A função aqui, né? Porque a gente vai ter lá o ponto de inflexão, né? Maior que zero. Então, isso aqui é justamente aquilo que eu acabei de dizer. Derivou 2 vezes a função e o resultado é maior ou igual a zero, a gente está lembrando, a gente está percebendo que o ponto que a gente encontra é o ponto de mínimo. Né? É um ponto de mínimo, porque vai estar lá assim, né? Vai estar assim, ó. Vai estar assim, ó. Né? Então, vai estar bem aqui, ó. Né? Vai estar bem aqui embaixo, tá? Se a gente derivar 2 vezes e essa função, esse resultado, né, numérico, vai ser um resultado numérico, né, em geral. Vai ser maior ou igual que zero, isso quer dizer que a função é convexa. Do que eu acabei de falar, é convexo porque tem uma reta que passa em 2 pontos quaisquer e o ponto de inflexão fica abaixo dessa reta. E aí a gente classifica a função dessa maneira, tá? Dentro desse conjunto que é o nosso domínio, né? Se a segunda derivada, né, da função for maior que zero, né, nem o igual já não está mais aqui, para qualquer valor x do conjunto S, né, lembra que o conjunto S é aquele conjunto onde a gente está aplicando a função ela vai ser dita estritamente convexa, então é diferente. Ó. Quando tem o igual, ela é convexa somente. Quando ela é maior,
né? A que é maior ou igual, ela é convexa. Quando ela somente é maior, ela é estritamente convexa no conjunto de domínio, né? No caso, o conjunto S. Tá? É importante a gente ter esses conceitos aí, tá? Aí, quando a gente tem o caso contrário, a segunda derivada da função menor ou igual que zero, né, a gente está achando um ponto de máxima. Então, a gente tem algo do tipo assim, né? Então, está lá em cima, é o ponto de inflexão, né? O ponto de inflexão aqui é menor ou igual que zero. Isso quer dizer que a gente tem uma reta passando em qualquer lugar aqui, né? Desse gráfico, e ela passa somente por 2 pontos, tá? A gente vai ter um ponto lá em cima da reta, então a gente vai afirmar que a função, essa função que gerou esse gráfico, tá? Ela vai ser classificada como convexa no conjunto S. Agora, se a função de segunda derivada, né? A segunda derivada da função for somente menor que zero, para qualquer valor x do conjunto... Professor, Oi. o senhor disse agora há pouco que ela seria convexa no conjunto S. Na verdade, seria côncava, né? Côncava, desculpa, eu errei. Tá. Eu que falei no automático, desculpa. Não, beleza. Foi sem querer, me desculpa. É côncava, né? Eu aqui confundindo a cabeça, né? E se a segunda derivada for menor que zero, para qualquer ponto x do domínio, né? O nosso domínio é esse conjunto aqui, a função de x, ela é uma função estritamente côncava, tá? É côncava, tá? Então, menor ou igual é côncava, menor é estritamente côncava. Tá bom? Só no conjunto, né? Porque a gente está partindo desse conjunto aqui, usando valores dele, elementos dele. Quando a gente tem uma função com duas variáveis, isso tudo que eu acabei de falar é para funções de uma variável. Quando a gente tem função de duas variáveis, lembra lá do cálculo? Acho que era cálculo 2, né? Que vocês, cálculo diferencial integral 2, ou cálculo 2, né? Que aí vocês tinham funções de duas variáveis, tinha que derivar, era derivada parcial, e aí era um negócio assim, né? Meio complicado. Aqui também a gente vai olhar esses conceitos, tá? Então, lembra da matriz hessiana? A matriz hessiana H, não sei se o professor lá do cálculo falou dela para vocês, mas ela é uma matriz que ela é obtida desse jeito aqui. A gente usa essa notação, tá? H maiúsculo para dizer de hessiana, tá? E aí a gente abre colchete, fecha colchete, e coloca o argumento da matriz, né? Que é essa função de duas variáveis. Então, x1 e x2 ou x e y, né? Vai depender da maneira como a gente quer representar. Tanto faz. F de xy, f de x1, x2, f de y, y2, tanto faz. Então, veja que aí a gente vai obter aqui uma matriz de que dimensão? 2 por 2. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, duas linhas e duas colunas. Né? O primeiro elemento aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento aqui, primeira linha, segunda coluna. O terceiro elemento aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. E o outro, segunda linha, segunda coluna. Quem são esses caras? Esse D aqui representa a derivada parcial, né? Então, segunda derivada parcial da função f em relação a x1, segunda derivada parcial da função f, né? Primeiro em relação a x1 e depois em relação a x2. Aí aqui a mesma coisa, né? Só que aqui, ó, esse e esse outro aqui, eles são semelhantes, né? Segunda derivada parcial da função f aqui em relação a x2, depois em relação a x1. Só trocar a ordem de derivada, mas a gente tem que chegar na mesma função, né? E aqui esse quarto elemento é a segunda derivada parcial da função em relação a x2, tá? Em relação a x2. Isso é a matriz, é a definição de matriz hessiana, tá? O determinante da matriz hessiana, ele vai dado por essa fórmula aqui, tá? Então, D de determinante,
Tá? Então, o primeiro é esse cara aqui que a gente tem que calcular. Então, é a segunda derivada, né, em relação a x1, vezes, tá? Esse ponto aqui é de multiplicação. A segunda derivada parcial em relação a x2, menos o quadrado dessa derivada, segunda derivada parcial em relação a x1 e depois a x2. Tá? Tudo isso aqui vira número, né? Quando a gente pega uma função para exemplificar. Tá? E aí, por que a gente tem que calcular a matriz, né? E tem que calcular o determinante? Porque é aí que a gente vai conseguir classificar a função não linear. A gente está pensando em função não linear, tá? Em convexa, em côncava, ou estritamente convexa, ou estritamente côncava. Por que a gente quer classificar as funções nesses tipos aí? Porque aí, se a gente classificar como convexa, a gente vai resolver pela programação não linear com modelos de programação côncava, ou convexa, né? Eu falei primeiro convexa. Se a gente classificar como côncava, a gente vai resolver com modelos de programação côncava, tá? E aqui tem essas regrinhas, vamos olhar, a gente precisa ver. Por mais que a gente não vá calcular, né, como eu já disse para vocês, a gente não vai fazer esses cálculos, mas a gente precisa entender o conceito. Por que a gente precisa entender o conceito? Porque as questões do AVA e da prova podem conter conceitos associados a isso. Tá? A gente não vai calcular nada, mas a gente precisa entender esses conceitos. Por isso, se eu estiver muito rápido, vocês precisam me brecar, tá? Me dar um break e dizer, repete aí de novo, professor, repete, tá? E aí eu vou, fala de outro jeito, fala desse jeito, fala desse outro. Belezinha? Vamos olhar aqui essa primeira condição. Ó, a primeira condição. Se o determinante for maior ou igual que zero, e essa segunda derivada parcial em relação a x1 também, ó, for maior ou igual que zero, e a segunda derivada parcial em relação a x2 também for maior ou igual que zero para todos os valores x1 e x2 do conjunto S, que é aquele conjunto que é o domínio, a gente vai poder afirmar que a função não linear que estamos trabalhando é convexa. Beleza? Segunda condição. Se o determinante for maior que zero, se a segunda derivada parcial em relação a x1 for maior que zero, se a segunda derivada parcial em relação a x2 for maior que zero, para qualquer valor do domínio, a gente está no domínio do R2, né? Que é o conjunto dos reais bidimensionais. A gente está pensando em funções desse tipo aqui, ó, né? Função de duas variáveis. Se isso acontece, a gente vai poder afirmar que a função é estritamente convexa. Terceira condição. Se o determinante for maior que zero, maior ou igual que zero, se a segunda derivada parcial em relação a x1 for menor ou igual que zero, e se a segunda derivada parcial em relação a x2 for menor ou igual que zero, para todos os valores do domínio, a função será classificada como côncava. E quarta e última condição, né? Estou indo bem devagar aqui para a gente poder... Ah, eu tenho que decorar isso? Não, não tem que decorar isso. Mas a gente precisa falar disso porque é parte do conteúdo. Se tiver isso na prova, vocês terão uma semana para fazer a prova. Isso quer dizer o quê? Vocês vão poder consultar. Né? Vamos lá. Se o determinante for maior que zero... Professor, né? Não, senhor. Não, senhor. Eu vou bloquear vocês no grupo. Já tirei até print dessa tela aí para não chegar na prova. Não, mas isso aqui eu vou compartilhar com vocês, né? Compartilhar. E depois eu compartilho a gravação também. Então, pode consultar também a gravação, os slides. Só não pode consultar o professor.
Ah, tá bom, pode deixar. Aí, veja só, né? Continuando aqui. Se a segunda derivada da função, né, bivariada em relação a x1 for menor que zero, falei aqui, né, do determinante maior que zero. E também a segunda derivada da função bivariada, né, em relação a x2 também for menor que zero, para todos os valores do domínio da função, a gente vai classificar a função, esta dita que estamos destrinchando, né, em estritamente côncava, tá? Então, vamos apagar isso aqui para esses garranchos todos aqui, né? Bom, só para deixar aí registrado, bom que fica na gravação para vocês, tá? Assistam as aulas aí, quando forem fazer a prova de vocês. Exemplo. Então, vamos lá. Exemplo. Dada a função f de x1, x2 igual x1 ao quadrado mais x1 vezes x2 mais... Peraí, vou pegar isso aqui. x2 ao quadrado menos 3 vezes x1 mais 2. Então, isso aqui é uma função só, né? Tudo isso aí é uma função só. Então, aqui. Parece coisas que o João Paulo inventa, né? O João Paulo não tinha essa mania de vir com umas funções difíceis? Olha eu falando dele aqui. Ele vai ficar bravo comigo. Determine se ela é côncava ou se ela é convexa. O que a gente tem que fazer? Derivar até a segunda ordem, né? Obter o sinal da segunda derivada, obter o determinante, obter o sinal do determinante. Calculando as derivadas parciais, né? A segunda derivada parcial, né? Em relação a x1, ó, a gente deriva uma vez, aí a gente teria que lembrar, né? A derivada, né? Por que que aqui, ó, derivar essa função que é derivada da soma é a soma das derivadas, ou seja, derivar cada termo individualmente, né? Então, olha só, derivar x1 ao quadrado, isso vira 2 vezes x1. Por quê? Vocês lembram lá do cálculo 1? O 2 desce, né? Como se ele tivesse caminhado. Do tombamento, né? Que fala, e né? subtrai o expoente por... Isso, né? O 2 vai descer, né? Multiplicando a variável, né? Aqui é x1, né? x1, e aqui subtrai 1 do expoente, então é 2 menos 1 é 1, né? Então aqui é 1, quando o expoente é 1 a gente não escreve, né? Então isso vira 2x1. Ixi, um garrancho, né? Então por isso que aqui é 2x1. É uma função relativamente simples, né? Mas só para a gente entender mais ou menos a lógica do que eu estou falando, que eu falei até aqui, né? Que a gente tem funções não lineares, primeiro, né? Primeiro, essa é uma função não linear? Sim. Por quê? Porque é uma função de polinomial de grau 2, grau maior que 1. Funções polinomiais com grau maior que 1 são funções não lineares. Por quê? Porque o gráfico que elas produzem não são retas. Tá? É bem simples assim. Então, a gente pode até achar, gente, mas isso aí eu nunca vi. Já viu, vocês já viram tudo isso. Lá no cálculo 1, no cálculo 2, tá? Talvez vocês não lembrem, mas aqueles conceitos a gente traz para cá, né? Para dentro da pesquisa operacional, para a gente fazer modelagem, né? Mais complexa, né? Programação não linear não é uma modelagem trivial. Então, a gente usa funções mais complexas, como esta, que é uma função polinomial, né? E ela é não linear, porque o expoente maior que 1 está na variável, né? Está na variável. Então, a variável, ela é polinomial, a função, porque o expoente da variável é maior que 1. Né? Função trigonométrica, já de cara, a gente vê que não é linear. Função logarítmica também não é linear. Função exponencial também não é linear. Tá? Professor, mas na prova a gente vai precisar derivar isso aí também? Não vai. Não vai precisar derivar, tá?
Eu estou trazendo assim só para a gente entender e relembrar um pouco do que já foi visto. Porque se a gente fosse fazer assim um pouco mais a fundo, eu ia ter que pedir isso para vocês. Deriva, obtenha, né, classifique essa função aqui como côncava ou convexa, né? Ou estritamente côncava ou estritamente convexa, de acordo com aquelas 4 condições que eu acabei de apresentar. Então, aí a gente ia ter que derivar 2 vezes em relação a x1, derivar 2 vezes em relação a x2, obter a derivada em x1 e depois essa derivada em relação a x2 e depois obter o determinante, que é aquela hessiana, por aquela hessiana para obter o determinante. Então, ia ter um trabalhinho aí, né? Então, na verdade, essa matéria aí acho que foi no segundo semestre. Era tão fácil, mas você vê no último semestre da faculdade, parece que é tão difícil o negócio, meu. Não, porque o João Paulo também é excelente, né? Foi com o João Paulo que você fez? Não foi. Não foi com o João Paulo, não. O João Paulo deu cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Foi com outro professor que usa óculos lá, esqueci o nome dele. Eita, não lembro, né? Não vou lembrar. Mas parece. Mas é porque você já tá distante, né? Tá distante é assim mesmo. Aí quando a gente esquece, assim, fica meio enferrujado, parece, quando volta, assim, dá aquele susto mesmo. Mas tudo bem. Eu preciso falar disso, né? E assim, o que vai ser exigido aqui dentro dessa disciplina é só os conceitos, né? O que é hessiana? O que é uma derivada de segundo grau, né? Por que essa função é não linear? Porque ela é um polinômio de ordem maior que 1. É coisa desse tipo, tá? Que é o que vai constar. Pode constar, não que vai constar de fato, né? Pode ser que conste, porque faz parte do conteúdo. Quando é que a gente deriva isso aqui? Olha, x1 vezes x2 em relação a x1, que a gente está derivando a função toda em relação a x1. x2 é constante para a gente aqui, né? Porque a gente está derivando em relação a x1. Então, se está derivando em relação a x1, é como se x2 fosse um coeficiente. Então, o x1 é de grau 1, né? Então, só para a gente lembrar aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho x1 vezes x2. Acho que está pequeno aí, né, para vocês, não sei. Se a gente deriva, né? Então, em relação a x1, a gente só olha para x1. x1 derivada, isso é 1, né? Porque, ó, o 1 vai descer, e aí 1 menos 1, subtraindo 1, né? Fica 0, x1 elevado a 0 é 1, né? Qualquer variável com expoente 0, desde que a base não seja 0, é igual a 1, e vai ficar 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes x2, porque x2 é constante. Então, isso aqui vira x2. Só para a gente lembrar, tá? Então, ó, x2, por isso que aparece x2 aqui. Né? Aí a gente deriva aqui, ó, esse outro termo em relação a x1, isso é 3, 3 menos 3 aqui, né? Porque tem negativo aqui, ó. Bom, e aí, o que é isso aqui? Aí a gente deriva agora a função em relação a x2, deriva em relação a x2. Então, é olhar para isso tudo aqui, derivar em relação a x2, é análogo ao que eu fiz em relação a x1. Então, só para apagar aqui, para a gente ficar... se tirar esses garranchos, né? Olha só. A derivada em relação a x1 da função, né? Dá isso aqui, ó. Né? Dá isso aqui. E aí, a derivada da função em relação a x2 dá isso aqui, ó. Tá? Só para a gente... Beleza. Aí, aqui... isso aqui é o que eu fiz no semestre passado. Eu lembro que eu nem apaguei, porque eu disse, vou deixar aí, porque me deu trabalhão para escrever tudo isso. Mas foi assim, eu trouxe a função, derivei a função em relação a x1, né? Aí observei aqui, ó, maior que 0, tá bom. Derivei em relação a x2, dá esse resultado aqui, ó, tá? Maior que 0. Aí derivo essa primeira aqui, olha, derivo a função, deixa eu ver o que eu fiz aqui, segunda, né? x1, x2, em relação... Tá aqui, ó. Não, desculpa, aqui é aplicando o ponto. O que aqui é 2, hein? Não sei o que é isso aqui. Aqui, ó.
Está aqui, né? E está aqui. Aí eu derivo essa em relação a x1, derivo em relação a x2, ou a x2 em relação a x1, tanto faz. Aí a gente vai chegar nesse resultado aqui, tá? E aí a gente vai construir a hessiana, tá? Então, aqui tá, porque eu derivei a segunda vez, agora eu entendi. Aqui é a segunda derivada, para colocar lá na hessiana, que dá esse número. Aí aqui a segunda derivada também, em relação a x2, e aí eu coloco aqui, ó, segunda derivada, derivada em relação a x1 e depois a x2, derivada a x2 e depois a x1. Determinante de uma matriz de ordem 2 é bem simples, é o produto cruzado, né? 2 vezes 2 menos 1 vezes 1. Tá ali, ó, 2 vezes 2 menos 1 vezes 1, lá da geometria analítica, né? 4 menos 1 dá 3, aí também 3 é maior que 0, ou seja, o determinante é maior que 0. E aí a gente vai estar classificando. Isso aqui vai dar como convexa, né? Essa função, ela vai dar como convexa, porque o determinante é maior que 0, e aí a segunda derivada aqui, ó, ela é maior que 0. Em relação a x2 também é maior que 0. Aqui também, ó, é maior que 0. E aqui o determinante é também maior que 0. Para a gente considerar, ela é estritamente convexa? Sim, porque tudo aqui, ela só vai dar igual a 0 quando a gente derivar pela terceira vez. Então, se a gente chegou na segunda, não deu 0, deu maior que 0, ela já é considerada estritamente convexa. Tá? Só para a gente ter assim, essa noção. Tem outro exemplo aqui. Será que é o mesmo? Não. Deixa eu ver. É o mesmo. Determinar se ela é côncava. Acho que mudei aqui alguma coisa. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. x1 ao quadrado, x1, x2, x2 ao quadrado, menos 3x1 mais 2. Não, é a mesma. A gente só está determinando se ela é côncava ou se ela é convexa. É a mesma. E as derivadas parciais que a gente acabou de obter, né? Então, qual vai ser a classificação, então? Eu estou resolvendo aqui, olha só. Então, podia ter apagado ali, porque é aquele garrancho feio, né? Para fazer medo. A função é estritamente convexa, é isso que eu disse, olha. Ela é estritamente convexa. Você sabe que eu olhei esses slides hoje e não me atentei para esse? Olha como eu estou ficando maluco. Então tá aí, e quando tem 3 ou mais variáveis, aí vira esse monstro aqui, né? A hessiana vira esse monstro. Quase não sai. Então, a gente tem que derivar, se a gente tem uma função de 3 variáveis, a gente tem que derivar até a terceira derivada parcial. Se a gente tem uma função de 4 variáveis, até a quarta derivada parcial. E aí dá um trabalhão, né? Dá um trabalhão. Não vou detalhar isso aqui. Então, aqui está genérico, né? Se a gente tem uma função de n variáveis, né? A gente deriva até a derivada parcial de ordem n. Aí vamos ter que obter, na realidade, vai ter um agravante aqui, porque a gente vai ter determinantes parciais, tá? Aí mais trabalho ainda, a gente não vai ter só um determinante, a gente vai ter determinantes até a ordem n, tá? Então, imagina fazer tudo isso na mão. Ainda bem que existe computador para isso, né? E aí aqui tem um quadro resumo, tá? Para a função ser classificada como complexa, o D1 tem que ser maior ou igual que 0, D2, que são esses determinantes parciais aí, tá? Que a gente tem que ter estritamente convexa, isso pensando numa função assim, ó. F, isso é um F, tá? De x1, x2, até uma xn. Tá? Uma função de n variáveis. Isso aí é uma função super complexa, né? E sendo não linear. Então, ela tem que ser ou polinomial de ordem 2 ou mais, ou função trigonométrica, ou logarítmica, ou exponencial. Outro tipo de não linear. Tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, agora que a gente apresentou esses conceitos de
de conjunto côncavo, conjunto convexo, função côncava, função convexa e assim por diante, né? Fizemos lá o uso de conceitos do cálculo diferencial integral, tá bom? Então, vamos agora entrar, de fato, no que a gente faz, que a gente conhece aqui na pesquisa operacional, tá? Então, a gente vai ter um modelo, né, um modelo matemático, vamos considerar inicialmente como sendo um modelo genérico, dado assim, né, uma função objetivo de n variáveis. Tá? Se a gente tiver, então, teria aquela função super complexa. Essa função, ela vai ter restrições, então ela vai estar sujeita a uma série de restrições aqui, que elas vão ser declaradas. Perceba que as restrições também são funções inequações, né? Inequações podem ser inequações, se for menor ou igual ou maior ou igual, mas se for igual, é equação, né? E aí seria função com n variáveis, de qualquer forma é função, tá? E aí, com essas constantes aqui, né, é bem semelhante ao modelo genérico, tanto não linear quanto linear, eles têm uma cara bem semelhante, tá? Mas esse modelo matemático, ele vai ser considerado um modelo de programação côncava se ele atender algumas condições ou tiver algumas características, tá? Esse modelo aqui, genérico. Se for primeiro um problema de maximização, então tá aqui, ó, eu quero maximizar a função objetivo. Beleza. Mas se for de minimização? Pronto, já não é côncava. Por que côncava? Lembra que o côncavo, ele tem um ponto de máximo, né? Quando a função, ela é côncava, quando ela tem... o gráfico dela pode ter uma reta cortando 2 pontos, só 2 pontos, exatamente. E aí essa reta fica abaixo desse ponto de inflexão. E esse ponto de inflexão, ele é o ponto de máximo. Por isso que era côncava. Então, por isso que a programação matemática, o modelo matemático vai ser de programação côncava, se a gente tiver o intuito de maximizar a função objetivo. Tá? É por isso que é assim, é uma das exigências. Acho que eu estou ficando disléxico. Bem, se as restrições, essas restrições aqui, né, elas forem do tipo menor ou igual. Todos os sinais aqui... Deixa eu apagar esses garranchos aqui. Se os sinais aqui das restrições, né, eles forem assim, do tipo menor ou igual. Então, esse primeiro tipo aqui, tá? E elas forem funções convexas. Funções convexas é aquela que tem ponto de mínima, né? Que tem a concavidade, se for uma parábola, para cima, tá? Se as restrições forem do tipo maior ou igual, então, se elas forem desse outro tipo aqui, as funções terão que ser côncavas. Então, percebe que inverte, ó, em relação a essa a segunda condição, a terceira inverte. Não dá para ser menor ou igual e côncava, e não dá para ser maior ou igual e convexa. Se cada uma dessas restrições tiver um sinal de igualdade e for funções lineares. Então, se tiver a igualdade aqui, nas funções, elas têm que ser funções lineares, ou seja, funções polinomiais de grau 1. Isso é uma função linear. Se todas essas condições forem objetivas, o PNL, sabe o que é PNL? Programação não linear. O PNL, ou a PNL. Ela vai ser dita uma programação côncava. E o máximo que vai ser encontrado aqui, a partir da função objetivo, ele vai ser considerado como o máximo global. E aí é um conceito também lá do cálculo diferencial, do estudo de funções, lembra? O máximo, ele é local, o máximo, ele é global. Como que a gente sabe? Aí tinha lá as condições lá que o cálculo exigia. E se for uma programação convexa, né? Eu estou numa programação não linear convexa. Tá? A gente precisa entender, ela vai ser convexa quando a função objetivo for de minimização. Lembra lá do gráfico, né? Função convexa, o ponto de inflexão fica abaixo da reta. Se ele fica abaixo da reta, para essa situação, ele é um ponto de mínimo. Se ele é um ponto de mínimo, eu tenho interesse em minimizar a função objetivo, né? Restrita a essas condições aqui, né? Restritas a um conjunto de condições,
né? Então, ela é o mínimo dentro aí dessas possibilidades. Então, ela vai ser programação convexa quando atender essas outras condições que aqui são apresentadas. Se for no problema de minimização, tá? Então, tá aqui, beleza. Se as restrições tiverem sinal menor ou igual, né, elas deverão ser convexas, ou seja, ter pontos de mínimo. Se as restrições tiver sinal maior ou igual, ou seja, esse outro tipo aqui, essas funções aí, essas restrições, elas devem ser côncavas. Se tiverem o sinal de igualdade, né, as restrições, as funções, essas G1, G2 até Gm, tem que ser função linear, tá bom? Se todas essas condições forem obedecidas, ou seja, tem que satisfazer tudo. Tá vendo que até para implementar é difícil? Qual é um problema real que vai ser bonitinho, vai se encaixar assim nessas coisas? Né? É difícil, mas é por isso que existem, só abrindo parênteses aqui, existem modelos tão complexos, né? Porque isso aqui é o modelo mais básico da programação não linear, né? Vou dizer assim, um dos mais básicos. E aí existem modelos mais complexos que se atendem mais à situação de vida real, né? Porque a vida real não é tão simples assim, né? Na vida real complexa, né? Então, mas é legal. E aí esses modelos tão complexos assim de programação não linear, por exemplo, eles são todos implementados com métodos numéricos nos computadores, né? Que a gente também, né? Afinal, o ser humano não estuda tanto para não facilitar a vida, né? Então, facilita a vida com programas de computador. Então, voltando aqui, se atender todas essas condições, a gente vai poder afirmar que esse modelo que está aqui, ele é um modelo de programação convexa, né? E o mínimo que vai ser encontrado a partir aqui da função objetivo, ele vai ser considerado como mínimo global também, né? Então, é o menor de todos, é o menor valor da função possível dentro né, de todo o contexto a qual ela está elaborada. Programação quadrática. Aí isso aqui é bem trivial, né? O que nos induz a falar de programação quadrática? Que a gente está lidando com funções de segundo grau, né? E aí, o primeiro aspecto de uma programação quadrática é que a função objetivo vai ser uma função quadrática, sempre, sempre. Então, quando você vê uma função de segundo grau numa função objetivo de um modelo de programação não linear, você já vai lá e diz que ela é quadrática. Tá? Então, cuidado. Na realidade, ela pode ser quadrática e poderia ser côncava ou convexa também, enfim, né? Mas aí precisa ter teria que verificar, tá? E quando as restrições são funções lineares, então, beleza. Agora, a gente vai poder afirmar com mais certeza, quando ela é realmente quadrática, né? Porque ela poderia ser quadrática, mas poderia ser côncava ou convexa, a depender como o gráfico estará, né? Com cavidade para cima, com cavidade para baixo. Só que as restrições são funções lineares, ou seja, funções de grau 1 e do tipo aditivas, é isso, aditivas, ou seja, os seus termos são aditivos, não são multiplicativos nem de divisão, tá? Nem exponencial, nem logarítmico. São funções lineares. Funções lineares é desse tipo aqui, mais ou menos, né? Então, aqui é quadrático, então aqui seria tipo a função objetivo, tá? E aí as funções lineares, que seriam lá nas restrições, então teriam que ser todas, tá? Todas. Então é bem assim mesmo, né? Tá? Bem exigente. Vamos falar um pouquinho agora, então falamos desses três tipos, programação côncava, programação convexa, programação quadrática, tá? São alguns tipos de programação não linear, não são todos os existentes, existem modelos muito mais complexos, né? A literatura que trata disso aí, se vocês forem ver, o negócio é pesado. E é interessante, assim, é só ler para saber como é que é a matemática por detrás, mas, obviamente, que o intuito tem que ser fazer uso de software, né? Para implementar esse tipo de modelagem. Por exemplo, no Excel, aquele solver, né, aquele suplemento que a gente conhece, acho que vocês já devem conhecer também, talvez tenham visto comigo em alguma disciplina ou outro professor, tá? Ele tem, por exemplo, implementado programação não linear.
é que como ele não é um suplemento especificamente só para isso, né, então ele não quando o modelo é muito complexo, ele não atende, né? Não atende, aí teria que usar programas mais específicos. Mas uma boa parte, esse tipo aqui de programação não linear, ele resolve bem, tá? Resolve bem. Então, ele vai, uma programação não linear, né? Ela tem uma resolução algébrica complexa, né? Como a gente acabou de ver, a gente olhou, assim, exemplos simples. Aquela função polinomial de grau 2, derivamos 2 vezes os termos, depois obtivemos a matriz hessiana para obter o determinante, né? Então, veja só. Realmente complexo. Se a gente pega uma função muito complexa, aí o negócio é que fica difícil mesmo. Bem, como eu já disse, não existe algoritmo padrão, né, para resolver, então, por isso que isso é implementado em método numérico, né, são aqueles modelos que a gente viu lá no cálculo numérico, né, alguns daqueles, aí existem muitos outros, né, e aí, por isso que a gente recorre aos softwares, né, para resolver esse tipo, né. Então, vamos lá. Ó, eu tenho o suplemento Solver que ele faz, vou mostrar um exemplo bem simples aqui, só para a gente entender mais ou menos como que usaria o Solver para resolver um problema, tá? De programação não linear. Quem não tem o Solver pode instalar ele muito facilmente, né? Pode procurar, por exemplo, esse link. Sabe que eu não testei esse link? É que eu coloquei esse link no semestre passado, e essas coisas mudam assim muito rapidamente. Bem, eu esqueci de testar. Mas cabe a vocês, por exemplo, às vezes nem precisa, às vezes não. Não precisaria. Quer ver? Deixa eu descompartilhar aqui rapidinho. Deixa eu abrir meu Excel. Vocês querem falar alguma coisa? Então, aproveitar que eu dei um break aqui na aula. Quem quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir o Excel. Meu computador, coitado, ele está, assim, trabalhando tanto na pandemia que ele já está, assim, estressado. Está lentinho. Mas ele vai já abrir. Eu quero mostrar para vocês, está na gravação, né? Está gravando. Então, vamos ver, ele já vai abrir. Acho que agora vai, aí eu compartilho. Aqui, olha. Então, tá aqui o Excel aberto. Para instalar o Solver, nem precisa ir buscar na internet. Quem não tiver ele já instalado, né? Mas eu, por exemplo, já tenho aqui na aba Dados. Ai, tem esse negócio aqui, tem uma barra, sumiu. Tinha uma barra me atrapalhando. Vim aqui na aba Dados. Olha, eu já tenho ele aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ele já abriria e tal, ó. Programação não linear. O GRG não linear é problemas do Solver para modelos não lineares. Mas quem não tiver ele aqui instalado, é só vir aqui, ó, em arquivo, né? Vem aqui em mais e opções, e aí vem aqui em suplementos, né? O Solver é um suplemento do Excel. Vamos ver se ele vai mudar. Aí. Então, vem aqui em suplementos, clica aqui no botão ir, e aí é só habilitar a caixinha do Solver. Aqui são os suplementos padrões do Excel, tá? Aí é só habilitar aqui a caixinha, clica no OK, aí ele já vem aparecer aqui. Às vezes ele demora um pouquinho, vai depender um pouco da versão do Office que se tem. Esse aqui que eu tenho, acho que é o Office 365. Que ele é, assim, razoavelmente leve, mas existem alguns mais pesados, né, que talvez demore um pouquinho mais. Mas é isso, tá? Então, olha, eu já ia sair da sala. Gente, então, peraí. Eita, peraí. Agora eu vou compartilhar os slides. Pronto, voltando aqui. É que isso aqui eu peguei um link para facilitar, assim, tipo, para buscar. Mas se for no Google, né, por exemplo, um buscador, né, digitar lá suplemento Solver do Excel. E aí talvez ele leve para uma página assim da Microsoft, tá? De suporte da Microsoft. Estou mostrando aqui como que faz, onde se localiza o Solver, vai aparecer aqui.
né, na aba dados, tá bom? Essa é a cara do solver, né, a caixa de diálogos do solver, e aí esses espaços em brancos que aqui aparecem é o que a gente tem que alimentar para poder solucionar o modelo. Vai dizer se é problema de máximo, de mínimo, ou um outro tipo, vai indicar onde estarão as nossas variáveis de decisão, né? Esse conceito também existe, que tenho falado pouco aqui, né? Nessa unidade 2, mas se a gente está falando de programação matemática, esse conceito aqui também é válido. Esse x1 e x2 que a gente tem falado aqui nas nossas funções, são exatamente as variáveis de decisão do nosso modelo. Lembrando, o que são as variáveis de decisão? São aquelas informações, aqueles elementos que a gente tem interesse em encontrar valores, né? A gente está usando o método quantitativo, então as variáveis são numéricas, né? Vamos supor que eu quero saber quantas vezes eu preciso, quanto tempo eu tenho que gastar para poder obter um relatório eficiente, coisas do tipo assim, sabe? Então, essas variáveis, elas são numéricas e, preferencialmente, elas são medidas, quantitativas contínuas, que podem assumir qualquer valor real. E a gente vai indicar aqui. Aqui, ó, nessa caixa maior, a gente indicaria as restrições, a gente adicionaria clicando nesse botão, aí a gente ia indicar se ela é do tipo menor igual, maior igual, ou igual, né? A gente aí depois pode alterar, pode excluir, e aí a gente, para tornar as variáveis não negativas, é só habilitar essa caixa, tá? E aqui a gente escolheria o modelo. Eu acho que lá na programação matemática, a primeira disciplina de pesquisa operacional, a gente usou o solver para usar o simplex, se eu não me engano. Eu acho que sim, não lembro. E aqui aqui tem mais alternativas, tá? Se a gente clicasse aqui nesse botãozinho, a gente ia ver mais modelos, tipos de modelos. Esse aqui é o não linear. Se a gente clicasse aqui nesse botão, ele ia resolver. Claro que a gente precisa estar com uma planilha com algumas informações para poder chamar para aqui, né? Então, por exemplo, olha, aqui o exemplo, ó, definir objetivo, essa caixa aqui é da função objetivo. Então, a função objetivo, ela vai estar, de acordo com esse exemplo que aqui está, na célula A1, né? Na célula 1. Então, ou seja, coluna A é linha 1, né? Tá bom? Vamos ver um exemplo? Determinação de lote econômico de compra. Tá? Esse aqui é um problema bastante comum lá da logística, né? De estudo de estoque, né? E aí a determinação de lote econômico de compra é dada por essa função que está aqui apresentada para vocês, tá? É uma função de minimização, porque o lote econômico é tipo o menor estoque possível, né? Que não nos faça ficar... É como assim, até aquele ponto ótimo, onde a gente não perca a venda por falta de estoque, mas que também a gente não faça a estocagem além do necessário, porque estocar além do necessário a gente está gastando mais do que poderia, do que devia, né? Deveria. Porque estocar, e aí tem custo, né? Fazer estoque grande, quanto maior o estoque, mais custo a gente tem, porque é guardar produto que não está sendo vendido, né? Com esse pensamento aí, tá? Por isso que esse tipo de problema, que está relacionado com a teoria de estoques, ele é do tipo de minimização, é obter o menor nível de estoque, né? Desde que os negócios não sejam prejudicados, né? Como eu disse, pela falta de estoque, e aí não conseguir vender por isso, mas também não pelo excesso, e aí, em vez de vender, o produto fica parado. Essa é a função matemática, os estudiosos já encontraram a função matemática que produz esse nível de lote econômico, né? E minimizando essa função, se encontra esse valor dependendo desses parâmetros, que é o tamanho do lote, CM é o custo unitário anual de manutenção no estoque, então é o quanto eu estou gastando para manter o estoque,
D é a demanda anual do produto que está ali estocado. Esse Q é esse mesmo Q daqui. O CP é o custo unitário de pedido. E aí esse D é esse mesmo que está aqui, né? E o P. O P é o preço de compra unitário. Então, esses são os elementos que compõem a função. Percebe que tem aqui, ó, D sobre Q vezes CP, D vezes P. Isso aqui não são termos aditivos, aqui é termo de racional, né? Divisão e de produto. Aqui é produto. Então, a gente não tem termos estritamente aditivos. Temos termos aqui de grau 1, né? Não tem nenhum quadrático aqui. Esse aqui que está no denominador, ele é de grau 1 lá embaixo, mas quando ele sobe, ele tem expoente menos 1. Tá? Então, assim, olhando com a cara matematicamente para isso aí. Então, isso aqui é uma função não linear. Tá? Isso aqui é uma função não linear. E aí eu estou querendo minimizar essa função. Tá? Então, a gente poderia, se é uma função não linear e é de minimização, ela possivelmente seria usada a programação convexa, né? Convexa, porque é a convexa que exige que a função objetivo seja de minimização. Vamos admitir que esse custo unitário P de uma peça seja de R$ 25,00. A manutenção da peça em estoque vai gerar um custo, então esse custo CM, custo anual unitário de R$ 12,00. O custo unitário de pedido, que é o CP, ele será de R$ 5,00. A peça vai ser utilizada para produzir um produto X, então é um insumo, né? É um insumo, o que está aqui sendo avaliado, né? Dentro do estoque. Que vai ter demanda anual de 2.000 unidades. Então, esse insumo vai ter uma demanda de 2.000 unidades, né? Qual é o tamanho do LEC, né? LEC é o lote econômico de compra. Então, a gente consegue resolver no Excel, usando o Solver, com essas fórmulas aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem testar. Talvez não dê exatamente esses valores, porque eu lembro que quando eu pedi para os alunos replicarem o exemplo, às vezes, eu não sei dizer porquê, mas às vezes, dependendo da versão do Excel, ele dá um resultado um pouco diferente. Eu acho que eu tenho a impressão de que é o algoritmo que está implementado na versão, sabe? Confesso que eu não tenho uma resposta segura a respeito disso, mas eu já vi que acontece, às vezes, quase sempre, dependendo da versão. Eu estou usando um Excel, um Office, às vezes até a plataforma acaba tendo uma influência, né? Uma influência nisso. Que aí eu estou usando um Office que é 2000, um Office que é 365, ou um outro tipo de planilha, onde seja possível também instalar o Solver, e vai variar um pouquinho. Mas a fórmula, ó, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Eita, isso aqui que eu quero. Isso aqui é aquela função, essa função aqui, ó, essa função, a função do lote econômico de compra, que é ela que está aqui, ó, no Excel implementada. Então, a gente criou uma fórmula. Não foi eu não, tá? Foi o autor do livro. Eu só recortei. E aí ele vai ter uma única restrição. Qual é a restrição? Que é justamente o tamanho do lote. O tamanho do lote vai ter que ser maior que 1, ou seja, é a exigência aqui, tá? É a exigência feita. Então, tem lá os elementos daquela função, a demanda anual de acordo com aquelas informações que eu li agora há pouco, tem esses valores, o preço unitário P, 25, o custo unitário CP, 5, o custo de manutenção CM, 12, e o tamanho do lote é 1, tá? Para poder ter saída, né? E aí tem esse custo aqui dado de 60.006, tá? Que vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. Né? Porque aqui é quando você faz esse produto aqui, tá? E aí, entrando lá no Solver, ó, se a gente for usar o Solver, a gente inserir assim, ó, né? Se a gente tivesse lá aquela última linha
função objetivo no B7, ó, é de minimização, que a gente está falando do lote econômico de compra. A gente só tem uma variável, que ele diz que é o que vai estar lá no B5, né? Que é o que vai atender a pergunta dele. Como que eu sei quem é a minha variável de decisão? Aqui a pergunta, ó. Qual é o tamanho do lote? Né? Qual é o tamanho do lote? Então, o tamanho do lote é justamente isso aqui, ó. É isso que eu quero descobrir. Isso aqui é a minha variável de decisão, tá? Sempre aquilo que eu quero encontrar é a variável de decisão, tá? Porque é ela quem vai determinar o custo total, por exemplo, ó, do lote, né? E aí tá ali, ó. Deixa eu aumentar aqui. E aí, ó, a única restrição é essa, que o tamanho do lote seja 1, ou seja, para que tenha lote, né? Se for menos que 1, ou seja, 0, não vai ter lote, então não faz sentido. E aí eu estou dizendo que esse tamanho do lote que está na B5, né? Por que eu estou chamando de B5? Porque se a gente voltar lá, ó, tá aqui, ó, coluna A, é um vai e volta, tá? Me desculpa, se isso der eu lembro que já teve gente que reclamou. Eu tenho, às vezes, esse hábito de ir e voltar, ficar indo e voltando em slide. Aí teve uma vez um aluno que ficou super bravo comigo e disse para eu parar com isso. Eu até fiquei assim, gente, me desculpa. É mania, né? Mas não é uma mania boa, né? Então, por isso que eu peço que vocês me deem esse feedback. Então, tá aqui, ó, coluna A, coluna B. Então, os valores estão aqui na coluna B, ó, B5, tá aqui, ó, linha 5, coluna B, por isso que é B5 ali, tá? No Excel, só para vocês entenderem por que aqui está B5. Então, ó, marca essa caixinha para que a variável de decisão, né, do nosso modelo seja não negativa, ou seja, ela vai ser maior ou igual que 0, no caso aqui vai ser maior igual que 1, né? E aí a gente selecionaria essa opção de GRG não linear para ele poder resolver de forma não linear, porque a função objetivo é não linear. É aquela equação lá que eu mostrei, né? E aí, se a gente solucionasse, clicasse ali, ó, só um pouquinho, ó, clicar aqui no botão resolver, a gente clicasse aqui, ó, nesse botão, depois de ter inserido todas essas informações, ó, aqui, 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 e essa outra também, aqui também, e a escolha desse modelo, e aí clicar aqui no botão resolver, ele ia resolver para a gente. Então, ó, tá aqui os resultados, ó, percebe que se alteraram, ó, aqui não mudou, né? A demanda não vai mudar, nem o preço, porque isso aqui tudo é input, né? É variável de entrada. O que vai alterar é só o tamanho do lote, porque essa é a variável de decisão, e é ela que a gente quer encontrar. Só que isso vai impactar diretamente aqui no valor do custo total, né? Então, quando a gente tinha lá, lembra que era 60 mil e pouco, quando o tamanho do lote era 1, né? E a gente conseguiu otimizar e baixar para 50.489,90. Se vocês forem repetir esse exemplo, vou insistir mais uma vez. Pode ser que isso não dê exatamente o que está aqui mostrado, tá? Mas se aparecer algo próximo, tipo 43, 42, 41, ou 39, 38, tá ali na redondeza, tudo bem, né? Desde que não fique, por exemplo, se aparecer um 60 ou 70 aqui, então tem alguma coisa que não foi inserida adequadamente. E é claro que a gente tem aqui, a gente está falando de número de peças, por exemplo, desse problema, né? São peças que são utilizadas para a produção de um outro item. Então, é insumo, né? É insumo. Então, aqui não existe 40,82482906 peças, né? Então, por isso que a gente arredonda aqui, ó, para 41, tá? Então, o tamanho do lote econômico seria de 41 peças, tá? É o menor valor do lote, para que a empresa não se prejudique, né? Porque ela atenda a demanda, que demanda 2.000 peças por ano. E aí, para manter um nível de estoque ali econômico, né? Para não ter que investir muito no estoque, porque o estoque, ele é um ativo, né, da empresa, né? E ele é um ativo considerado razoavelmente circulante, ou seja, tem uma liquidez mais ou menos assim, mas não é tão fácil transformar o lote em dinheiro, né? Assim, numa linguagem mais de negócio seria isso.
Então, o custo mínimo, né, para ter esse lote econômico, né, caiu, né, de 60 mil e alguma coisa, que estava lá na primeira planilha, para 50.489. Ou seja, a gente conseguiu reduzir o custo desse lote, né, ali de estocagem, para atender a demanda, e que continua atendendo a demanda. Então, é isto, meus caros. Então, o que a gente viu hoje? Programação convexa, programação côncava, programação quadrática, aplicação em Excel. Falamos de um monte de coisa lá do cálculo diferencial integral, né? Eu sei que é coisa que está bem distante para vocês, mas entendam que, como a gente precisava ver esse conteúdo, a gente precisava resgatar aqueles conceitos, tá? Mas vocês podem se deter somente a isso que eu tenho trazido aqui, que vai ser o suficiente para fazer a nossa prova. Beleza? Nosso livro, leiam o nosso livro, ele está aí para isso, e também quando vocês forem fazer a atividade de avaliação, que é a nossa prova. Façam as atividades também para ganhar pontos na avaliação continuada. Então, está aqui o recado. Está aqui, ó, nosso aviso. Vou mostrar para vocês de novo. Eu sei que teve gente que não viu, que eu mostrei que a prova já vai estar disponibilizada hoje, né? Então, mostro já. Disponibilização da avaliação B1. Né? Ela vai estar liberada hoje, a partir das 22 horas, tá lá, já está lá no AVA, só não está liberada ainda para vocês. E vocês têm que responder aquele questionário, lembra? Vocês já foram meus alunos, grande parte aí de vocês já foram meus alunos, sabem como que é, a gente está fazendo as avaliações, né? Questionário no AVA, múltipla escolha, tem que enviar dentro do prazo, senão fica ausente. Ficar ausente tem que fazer segunda chamada tem custo. 29/6 é o prazo final, 22 horas. Ah, que deu. Conselho, não deixe para a última hora. Sabe por quê? O AVA vai estar assim, ó, bombando, bombando, porque são vocês e o resto dos alunos, o resto, né, os outros. Formato da avaliação, questionário. Questionário do AVA, vocês já sabem como é. Questões retiradas das atividades diagnósticas, de aprendizagem, avaliação de unidade 1 e 2. Tá? É só unidade 1 e 2, todo o conteúdo. Vejam as questões do livro também. Tá? Deem uma olhada nas questões do livro. E aí vocês têm uma semana para resolver. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Muito obrigado por enquanto. Beleza, mas deixa professor. eu mostrar. Não é para ir embora ainda não. Calma. 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 Eu sei que vocês querem se livrar logo de mim, mas espera aí. Aguenta aí. Pô, Aguenta aí, aguenta aí. Cadê o AVA? Tá aqui. Olha, tá vendo o AVA aqui? O AVA. Então, vamos entrar aqui na disciplina. Ó, vamos entrar. Tá aqui, ó. Unidade de ensino 2, tá? Vai estar aqui, ó, na seção 3. Tá aqui, ó. Atividade de avaliação B1. Já tá aqui para vocês. Vale 1.000 pontos, tá? Essa prova. Sempre a primeira prova vale 1.000 pontos, né? Então, tem aqui, ó, alguma explicação, tá? A prova vale 1.000 pontos, tem 10 questões, então, elas têm todas o mesmo valor, são todas de múltipla escolha, não tem cálculo, é só conceitual, tá? Então, é esses conceitos, assim, que a gente vem falando, né? E é igual como que vocês fazem a pré-aula, pós-aula, semelhante. Possivelmente, vocês já fizeram essas questões no próprio AVA. Por isso que eu tenho insistido, façam as questões do AVA, guardem, deem print, né? Façam print depois que vocês responderem, porque aí vocês já vão ter gabarito e coisas assim. Cuidado que vocês vão ter só uma única tentativa, tá? Só uma tentativa. Isso quer dizer o quê? Que, se eu entrar, eu tenho que fazer tudo de uma vez só? Não. Você pode entrar, você pode ver as questões, você pode sair, não precisa mexer em nada, assim. Você pode até marcar já alguma outra questão, alternativa que você acha que é a correta, e aí sai, só mudar de página, vou clicar aqui, por exemplo, ou mudar de endereço e tal. O AVA já deixa armazenado. Só que, para finalizar, vocês têm que ir lá na última questão, na questão 10, clicar naquele botãozinho que fica lá no canto direito inferior, que é aquele finalizar a tentativa. Quando vocês forem enviar, tem que clicar nesse botão. Finalizar a tentativa, aí ele envia e encerra a prova. Aí fica feito, o sistema registra o que vocês fizeram. Pode falar. E quanto àquela resenha que você pediu para a gente fazer? Você vai lançar os pontos? Já chegou Então, foi a primeira atividade, não foi?
Não, não lembro. Você passou 2 artigos. Foi, né? Então, um deles eu já lancei. Não apareceu ainda para vocês? Sim. O outro ainda não. Não, beleza. Então, um já apareceu. É só um que é para aparecer mesmo. Porque o outro eu ainda não lancei. Tá bom. Nossa, falar nisso, eu nem fiz essa outra ainda, meu. Já deu o prazo, já, né? Isso, eu não sei. Depois a gente olha aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só terminar aqui da prova, olha só. Então, vai clicar aqui, vai entrar lá no questionário, 10 questões, tá? Então, podem ficar entrando e saindo, fazer as consultas de vocês ao material e tal, essas videoaulas que a gente tem também, desde a unidade 1 até aqui, até hoje, né? O que vai abrir daqui a pouquinho, ó, 22 horas, e vai encerrar na próxima quarta, 22 horas, tá? Não percam esse prazo, porque se vocês não clicarem lá no finalizar a tentativa, o sistema não vai reconhecer que vocês fizeram, mesmo que vocês tenham feito 2 ou 3, 1, 5, 7, 10 questões, mas não clicou no finalizar, o sistema considera que vocês não fizeram e vocês estarão ausentes. Ausente é jogado para a segunda chamada. Você vai fazer a segunda chamada e vai ter, ó, custo, tá? Tá, eu lembrei. O que a gente ia falar agora era da atividade, né? Deixa eu ver aqui, que nem eu não lembro, vou ser sincero. Atividade, não, né? Acho que foi aqui. Deixa eu ver se foi na aula passada. Tem aqui essa, né? Deixa eu ver. Tá vendo meu AVA ainda, né? Ah, encerrou hoje, ô cabeçudo. Encerrou, 19 horas. Então, já Elvis. Nossa, professor, verdade mesmo? Sim, ó, 19 horas, olha aí. Já foi. Não, Deixa eu beleza. falar. Não, dá 2 pontos lá e já era, professor. Não. Tem que fazer, pô. Se você quiser, Não, faz, pô. me envia pelo e-mail, pelo WhatsApp. Mas tem que fazer hoje. Beleza. E quem não fez também, tá? Não posso abrir a sessão só para ele. Então, já que eu estou abrindo a sessão para o Lucas, eu abro para quem ainda não fez. Pode me enviar, tá? Mas me envia hoje ainda. É isso que eu ia falar. Só pro Lucas, não. Não, pode fazer aí. Quem não fez, faça, tá? Me envia. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que aí, não sei se vocês lembram, na semana de 4 a 9, cadê? Aqui, ó. De 4 a 9 de outubro, tem a semana de palestras, que a gente não vai ter aula. Na semana que vem, que é a semana do final de prova, definitivamente, eu vou entrar, vou ficar online no horário de aula, né, das 2 primeiras aulas, ou seja, só até 9 horas. Se vocês tiverem dúvidas de alguma questão, eu estarei na quarta-feira que vem, né, dia 29, online, entre 7h10 e 20 horas e 50, para tirar dúvidas a respeito das questões, se vocês tiverem dúvidas. Se não, é só fazer e enviar. E aí, na semana seguinte, ó, tá aqui, ó, de 4 a 9 de outubro, a gente não vai ter aula, mas vocês terão atividades. Semana de palestras e é obrigatório para vocês. Porque aí a gente só vai ter aula ó, dia 13 de outubro. Tá? Depois de tudo isso, só dia 13 de outubro que a gente vai voltar a ter aula e começar a unidade 3. Era isso que eu queria falar também. Professor, Beleza. perdão, não entendi. Não? Semana que vem você não vai dar aula, então? Não vai ter aula. Mas eu vou ficar online para tirar dúvidas se você tiver, porque vai ser o último dia da prova. Né? É o último prazo. Entendi. É o prazo. E aí, se você não terminou porque você ficou com alguma dúvida, você pode entrar online. Eu vou estar aqui no Teams online, na semana que vem, online, disponível para tirar a dúvida que você tiver. Se você não tiver, faça e envia. Né? Não espera por mim na semana que vem. Tá? E aí, na semana seguinte, que é a de 4 a 9 de outubro, a gente vai ter semana de palestras. A gente não vai ter aula, mas vai ter palestra online que vocês deverão participar. É isso. E aí, no dia 13, que é a outra, a gente tem aula. Beleza, professor.